Se tem uma coisa que mais dá hype ao público da WWE são os retornos. Quando o lutador faz o retorno à WWE, geralmente ele tem um grande hype. Porém, esse hype vai depender muito de quem é o lutador ou do contexto no qual ele está retornando à WWE. É por isso que nesse vídeo eu vou comentar aqui a respeito dos 12 retornos mais sem hype da WWE na história. Antes de começar, claro, gostaria que você deixasse seu like no vídeo, e se você não é no canal, se inscreva. Para abrir a lista, eu vou trazer o retorno de D'Lo Brown. D'Lo Brown foi um dos grandes nomes da WWE na Attitude Era. Seus grandes destaques se devem ao fato de D'Lo Brown ter sido um dos grandes campeões europeus da história da WWE, e também por ele ter feito parte da stable Nation of Domination. Porém, D'Lo Brown foi de uma época em que as coisas eram um pouco vaziadas na WWE, podemos dizer assim. E daí, depois dessa época, ele foi retornar à WWE muitos anos depois, quando a WWE já estava na PG Era. E daí, quando isso aconteceu, o pessoal pouco lembra desse retorno de D'Lo Brown, poucos lembram que ele fez esse retorno. Não é à toa que justamente esse retorno de D'Lo Brown está sendo comentado, justamente porque eu estou trazendo ele aqui. Mas poucos devem lembrar. Quando alguém fala de D'Lo Brown, geralmente lembro dele na época da Attitude Era, mas não lembram de que ele chegou a fazer um retorno na WWE, e isso ainda na PG Era. Trazendo uma dupla, eu vou trazer os Headbangers. Essa tag que foi muito conhecida aí no tempo da Attitude Era. Não é à toa que você pegar o visual dessa tag, ela foi feita exclusivamente para a Attitude Era, e nada além disso. Não é à toa que quando a WWE trouxe de volta o Brand Split, eles trouxeram também de volta os Headbangers, para eles poderem meio que cumprir tabela, já que no torneio tinha uma tag ali faltando. E daí trouxeram de volta, mas foi um dos retornos ali mais sem sentido e sem hype. Eu duvido muito que alguém lembre que eles foram uma tag lá antiga, da época da Attitude Era, que fez uma certa história lá, conquistou o título de tags e tal. E basicamente foi um retorno que eles fizeram uma outra aparição e depois sumiram. Foi resumidamente isso. Muitos até colocam boatos de que eles teriam feito um pé de meia, tal, deles dois. Mas foi um retorno aí sem hype, isso aí é fato. Até porque poucos até lembram da história desses caras. Trazendo um caso feminino, eu vou trazer aqui a Nia Jax retornando no Royal Rumble. Resumidamente, isso era um Royal Rumble que não estava muito hypado, o pessoal estava muito decepcionado. Muitos ali falavam de retornos históricos, tal, mas um dos poucos aí que realmente empolgou a galera foi o retorno da Mickie James, né? Porque a Mickie James na época ela tava com campeã principal feminina da Impact Wrestling, e a WWE tinha ali dado um certo hype de que poderia de certa forma trazer o nome da Impact Wrestling e tal, mas acabou que o único nome que veio realmente da Impact Wrestling foi a Mickie James, e que inclusive ela já tinha sido confirmada bem antes no Royal Rumble. E sem contar, quando a gente chega no número 30, o retorno é a Nia Jax, que não gerou hype nenhum. E diga-se passar, a Nia Jax foi eliminada rapidamente, de tão sem hype que estava esse retorno dela nesse Royal Rumble. Quem também coloquei aqui nessa lista foi o Grandmaster Sexy, ou Brian Christopher Lawler, como vocês preferirem. E quem notou aí o nome dele? Sim, esse cara, ele é filho do Jerry the King Lawler. Porém, ele foi conhecido na WWE por ele ter feito parte da tag Too Cool, junto com o Scotty 2 Hotty. Porém, o Grandmaster Sexy foi conhecido só por isso mesmo. E vamos combinar, né? Naquela tag específica, o destaque ali era o Scotty 2 Hotty, pelo fato de ele fazer aquela cobrinha que ele fazia no ringue e tal, e o povo gostava na época. Não é à toa que essa dancinha que o Osso faz hoje ficou muito conhecida por causa do Scotty 2 Hotty. Mas voltando aqui para a parte do Grandmaster Sexy, ele chegou a fazer um retorno na WWE quando a gente estava a caminho da WrestleMania e a gente ia ter um combate entre Michael Cole e Jerry the King Lawler. E o Michael Cole, para alfinetar o Jerry Lawler, acabou por trazer de volta o filho de Jerry Lawler para humilhar o pai do segmento. Porém, foi um dos retornos mais sem hype da história da WWE. O público basicamente não reagiu em nada, nem lembrava que era o Grandmaster Sexy. Outro retorno que foi também muito sem hype na WWE foi o do British Bulldog, ou Davey Boy Smith, como vocês preferirem. Mas o fato é que eu particularmente gosto muito do Davey Boy Smith, e até acho que ele deveria ter sido um campeão mundial. Mas o fato também é de que o Davey Boy Smith, ele foi um cara da era de ouro da WWE. E de certa forma, o personagem dele foi feito para a era de ouro. Para outras épocas, ele deveria ter tido uma reconstrução, coisa que não ocorreu no retorno dele. Não é à toa que o retorno dele foi um dos retornos mais esquecidos da história da WWE.
trazendo o exemplo feminino, eu vou trazer aqui a Emma. A Emma ela retornou à WWE basicamente depois do Triple H assumir o controle da equipe criativa, onde ele trouxe de volta diversos nomes, e a Emma foi um deles. E basicamente um dos pretextos para ter retornado à WWE foi porque o Madcap Moss estava lá. E várias empresas de wrestling, assim como a WWE, fazem com que casais sejam trazidos ali para trabalharem juntos na mesma empresa. E no caso da Emma e do Madcap Moss não foi diferente. Porém, esse retorno da Emma foi um dos mais sem hype, um dos mais esquecidos da história da WWE. Não é à toa que ela fez 1 ou 2 combates ali quando retornou, na maior parte deles perdeu inclusive, e depois sumiu, ficou atuando mais no backstage da WWE. Poucos inclusive até lembram que a Emma retornou. Quem também tem um retorno bastante esquecido na WWE foi o Test. E não é teste você fazer, hahaha. Mas enfim, voltando aqui, brincadeiras à parte, o Test basicamente foi um dos grandes nomes do midcard da Tudo Era da WWE. E também ele chegou a ganhar algumas vezes o título de duplas. Porém, o Test, na época da Tudo Era ainda, ele chegou a ter diversos problemas backstage por conta do consumo de drogas. E na época ele foi demitido da WWE. E a WWE trouxe ele de volta na época em que a WWE fazia os shows da ECW. Porém, aconteceu que o Test teve uns retornos ali mais sem hype da história da WWE. Isso muito porque o pessoal andou sabendo as histórias dele de backstage e o pessoal acabou perdendo muito do hype dele. Não é à toa que nessa época em si que ele retornou à WWE, ele teve novamente problemas de backstage por conta de consumo de drogas. E nessa época a WWE demitiu ele por definitivo. Ironicamente, pouco tempo depois disso, o Test acabou falecendo por conta de overdose. Vamos falar também de um cara que chegou a fazer stable junto com o Test. No caso, é o Big Bossman. O Big Boss, não sei se vocês lembram dele, mas ele chegou a ter participação ali inicialmente na WWE na Era de Ouro. E depois ele teve o hype dele quando ele participou da Tudo Era, onde ele fez parte da The Corporation. Inclusive ele chegou a ser campeão de duplas e campeão hardcore. Porém, depois dessa época, o personagem do Big Bossman acabou ficando meio ultrapassado. Até porque, querendo ou não, tanto na Era de Ouro quanto na Tudo Era, existiam alguns personagens meio exóticos na WWE, podemos dizer assim. E depois, mais adiante, na Ruthless Aggression Era, esses personagens acabaram ficando meio esquecidos ou de escanteio. Até porque era um outro período, outra época. E daí a WWE decide por trazer de volta o Big Boss nessa época. Só que aí o retorno dele ficou completamente esquecido, até porque o personagem estava 100% ultrapassado. A WWE não mudou em nada o personagem dele, manteve basicamente a mesma coisa. Não é à toa que o personagem até hoje poucos lembram que ele fez esse retorno na Ruthless Aggression Era. Vamos falar agora de um gigante, estou falando do Grande Khali, ou The Great Khali, como vocês preferirem. Mas o fato é que o Grande Khali, ele teve um retorno bastante sem hype na WWE. E o que é até estranho, porque apesar de que muitos consideram o Grande Khali um dos, ou se não, o pior wrestler da história da WWE, ele no geral tinha uns retornos com hype, onde o público curtia, de certa forma, as danças que ele fazia no ringue e tal. Porém, acontece que o Grande Khali chegou a fazer um retorno em um PPV da WWE, onde estávamos tendo um combate entre Jinder Mahal e Randy Orton. Combate válido para o título de campeão mundial, naquele período que inclusive a gente tinha o Jinder Mahal como uma zebra daquele ano. Porém, acontece que estávamos tendo um combate e o Randy Orton estava para vencê-lo. Para quem não lembra, o combate está na estipulação Punjab Prison, que no caso a estipulação ficou lembrada na WWE por ela ter sido feita pelo Grande Khali. E aconteceu que quando o Randy Orton estava para vencer a estipulação, o Grande Khali apareceu e ajudou o Mahal a reter o cinturão. Mas acontece que o retorno foi completamente sem hype, o pessoal não vibrou em nada. Não é à toa que inclusive o Grande Khali nem usou a temissão dele para entrar, usou a temissão do próprio Mahal. Outro nome feminino que eu vou colocar aqui é a Mickie James. E é até irônico eu colocar aqui o Mickie James nessa lista, porque além de irônico, é algo até estratégico também, de certa forma. Porque a Mickie James está aí com o boato de que ela pode estar voltando à WWE para se juntar a cargos com o seu marido Nick Aldis, que está atualmente como GM do SmackDown. Mas acontece que a Mickie James, as últimas passagens que ela teve na WWE, com exceção daquela que ela teve no Royal Rumble, onde ela estava com o campeão feminino da Impact Wrestling, no geral ela não teve muito hype. Foi retornos completamente esquecidos. Não é à toa que a WWE não colocou ela para disputar coisas importantes ali no geral. Cinturões ela disputava uma ou duas vezes, depois ela acabava por ficar esquecida. Não é à toa que no geral, as últimas vezes que ela passou pela WWE,
ela até reclamou que a WWE não tratava ela muito bem, que ela era tratada só como mais no elenco. E a Mickie James, querendo ou não, ela teve sua história na WWE, apesar que o auge dela mesmo foi na Impact Wrestling. Quem também está presente aqui é o Jack Swagger, o mais americano dos americanos, ou americano patriota, como vocês preferirem. Ele teve seu auge na WWE quando ele foi campeão mundial. Depois disso foi só ladeira abaixo. E daí a WWE decidiu por dar um push para o Jack Swagger, quando ele ter um personagem cada vez mais patriota, até mais do que ele já era. Porém, quando ele retornou à WWE por um tempo fora, a hype dele foi zero. Não é à toa que o público não vibrou em nada. Até porque naquela época o Jack Swagger já estava completamente esquecido na WWE. Não é à toa que a WWE rapidamente mudou o personagem dele para um personagem um pouco mais patriota, onde ele tinha como main José Coulter. Mas quando ele fez esse retorno à WWE, poucos hyparam e poucos acreditavam que o Jack Swagger ia ter todo aquele hype a ponto de vencer inclusive uma Elimination Chamber. E para fechar a lista eu vou colocar uma stable. Essa stable no caso é o Hit Row. Essa stable ela foi criada nos tempos do NXT e tinha como líder o Isaiah Scott. Porém nessa mesma época aí, o Hit Row ele teve aí como campeão norte-americano o Isaiah. E até criou um certo hype nessa stable, entre muitas aspas. Aí na época, um pouco mais adiante, eles chegaram a ser draftados para o SmackDown. Porém fizeram só uma aparição e a stable foi inteira demitida. E daí, um dos membros dessa stable, que no caso foi o Isaiah, acabou assinando pela All Elite Wrestling. E aconteceu que, depois de assinar pela All Elite Wrestling, o Isaiah está lá até hoje. Porém, a sua stable, a Hit Row, acabou fazendo seu retorno à WWE. E foi um retorno extremamente sem hype, até porque o hype dessa stable era justamente o fato de ter o Isaiah lá. Eu até acredito que isso tenha sido uma estratégia do Triple H para poder trazer o Isaiah de volta à WWE, o que acabou não dando certo, porque o Isaiah seguiu na Elite Wrestling e está lá até hoje, pelo menos até o dia que esse vídeo está saindo.